Olá! Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que vocês sabem, que fez 114 aninhos de existência no mês passado, e que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e os nossos grupos de estudos, como esse, que é o das obras básicas, que acontece quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui nesse formato e de forma presencial também em nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa, vai ser muito bem-vindo. Vem conhecer o grupo de estudos na quarta-feira para a gente poder se conhecer e estudar juntos. Então, tá aí o convite. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, que já há um certo tempo nós estamos num capítulo bem extenso e hoje nós vamos iniciar um capítulo novo. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Terminamos na semana anterior o capítulo 6º, um capítulo bem extenso, com 106 perguntas, que nos levaram a muitas reflexões para nos ajudar nesse nosso aprendizado de espírito imortal. E hoje, depois de 106 perguntas do capítulo 6º, nós vamos iniciar o capítulo 7º do Livro dos Espíritos, do livro 2º, cujo título é Retorno à Vida Corporal. No capítulo 6º, nas 103 perguntas, nós vimos a vida espírita. Quando nós retornamos à dimensão espiritual, Kardec fez diversas perguntas, como era, com quem nós íamos nos relacionar, o que acontecia aqui, se nos afetávamos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, vai lá nos vídeos anteriores para poder se inteirar. E hoje iniciamos o capítulo 7º, que agora Kardec vai trazer as perguntas para nos auxiliar e quando nós retornamos à vida corporal. Porque no capítulo 6º já vimos quando deixamos esse personagem e vamos para a dimensão espiritual, na desencarnação. E agora, no retorno, quando voltamos, vamos ver o que foi que Kardec perguntou aos espíritos para nos auxiliar. Então, nós começamos agora o capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, com o primeiro item que vai falar sobre o prelúdio do retorno, né? Prelúdio do retorno. Ai, Sandra, os nomes assim complicados, mas é bom que a gente vai no dicionário e a gente amplia o nosso repertório também de vocabulário. O que é um prelúdio? É um ato preliminar, é um primeiro passo para pode ser para uma negociação que está para acontecer, uma primeira etapa para um desfecho que a gente quer alcançar. Então, prelúdio é isso aí, né? Então, como é prelúdio do retorno, qual é o primeiro passo?
para retornar, para vir de novo para a dimensão espiritual. E começamos com a pergunta número 330. Eu sempre lembro a vocês que a leitura que eu faço aqui do Livro dos Espíritos é com a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, nunca vou deixar de dizer. E vocês seguem a leitura de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá, pergunta número 330 do item Prelúdio do Retorno. Os espíritos conhecem a época em que terão de reencarnar? Os espíritos sabem quando é que vai ser a próxima encarnação, quando eles estão na dimensão espiritual? Chegou lá, já se organizou, já se situou, já restabeleceu laços de afetos, de outras experiências, já conheceu novas pessoas, novos espíritos. Espíritos são pessoas, além daquele personagem que ele deixou quando estava na Terra, quando estava na dimensão material. Kardec quer saber. E quando eles estão lá, eles conhecem, eles sabem qual é o tempo exato, quando é que vai se dar esse retorno, quando eles vão voltar à dimensão material de novo, quando vai renascer outra vez com outro personagem agora? Resposta dos espíritos. Pressentem-na, como um cego sente o fogo do qual se aproxima. Reconhecem que devem retomar um corpo, como todos sabem que devem morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. É o mesmo processo quando a gente está aqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui atuando com esse personagem, Sandra Naira. Esse personagem é o que me representa, a individualidade, o espírito imortal que eu sou. Eu sei que um dia eu vou desencarnar, porque todo mundo deixa o corpo físico para retornar à dimensão espiritual. Eu sei que isso vai acontecer, que vai acontecer um dia, mas não sei quando será. Mas tenho ciência de que isso vai acontecer. Então, a mesma coisa é quando nós estamos na dimensão espiritual. Nós sabemos que ainda teremos que retornar, porque ainda não estamos na condição de primeira ordem de espírito puro. Então, sabemos que devemos retornar, só que a gente não sabe quando. Mas quando vai se aproximando, né? As pessoas dizem que quando as pessoas estão próximas de desencarnar, elas começam a ter sinais, começam a lembrar de pessoas que já estão na dimensão espiritual, a ver pessoas que já desencarnaram. Tem um pressentimento de que está chegando a hora. Os espíritos disseram, quando nós estamos lá para retornar para cá, a gente também tem esse pressentimento. Como eles dão uma forma aqui, um exemplo, é como um cego que se aproxima do fogo. Então vai sentindo o calor. Não consegue ver, porque é cego, mas percebe o calor do qual ele está se aproximando. Então, reconhecem que devem retomar um corpo, porque para renascer é necessário outro corpo físico que vai dar vez a outro personagem para representar o espírito. Mas quando vai ser, não se sabe. E aí tem aqui nessa tradução, ver a questão número 166. Retornar lá a questão 166, que isso já foi falado lá na questão 166. Então, vamos aqui, deixa eu pegar outra tradução, outro livro. Pergunta 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Como continua? Quem ainda não terminou, não chegou lá? Como é que chega lá? Como é que se depura, se melhora, se purifica? Pergunta 166. Essa aqui, a tradução aqui está mandando
a gente ir até essa pergunta. Suportando a prova de uma nova existência. Então, para o espírito evoluir, depurar-se, ele tem que voltar à dimensão material. É retornar ao corpo. Por isso que os espíritos mandam nós retornarmos à pergunta 166, que a gente já viu aqui. Tem vídeo aqui no canal, vai lá buscar. Pergunta número 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Então, vimos aqui nessa pergunta que Kardec já deixa a dica em cima do que os espíritos responderam, que a morte não é algo fora da vida, que a morte não é o fim da vida, não é algo que não faz parte da vida. A morte do personagem, porque o espírito é imortal, é uma necessidade da vida corporal, porque o corpo físico em um determinado momento não tem mais vitalidade, não tem mais condição de existir. Então, nessa pergunta, que é um desdobramento da pergunta 330, Kardec está dizendo: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, da vida do espírito, que estamos na dimensão espiritual agora, como a morte é uma necessidade da vida corporal, como a morte é uma necessidade porque o corpo físico não vai poder durar para sempre. Resposta dos espíritos: seguramente sim. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito que precisa desse recurso, desse instrumento no seu aprendizado enquanto espírito imortal, na sua jornada de desenvolvimento, de ampliação de consciência, de sair de simples e ignorante para puro espírito, é através do processo reencarnatório, do retorno à dimensão espiritual que esse processo vai acontecer. Então, resposta dos espíritos: seguramente sim. Tenho a certeza de que é através do processo reencarnatório que nós trilhamos a nossa jornada enquanto espíritos imortais que somos. E na pergunta número 331, Kardec vai dizer: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Quando eu sair daqui, retornar para a dimensão espiritual, deixa esse corpo físico, morre esse personagem, porque o personagem morre, o espírito que é imortal, o personagem Sandra Naira acaba, CPF, tudo, acabou. Retorno à dimensão espiritual. Eu vou ficar preocupada quando eu vou voltar, quando eu vou reencarnar. É isso que Kardec está perguntando. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, com a sua volta. E aí, quando é que vai ser? Eu vou voltar agora? Eu vou demorar mais? Eu posso ficar mais aqui? É isso que Kardec está perguntando. Se existe essa preocupação do espírito de quando será o seu retorno à dimensão material. Resposta dos espíritos: aos que nem sequer nela pensam ou mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao próprio futuro representa uma punição. Vamos entender isso, né? Principalmente quando tem essas expressões: punição, castigo, né? A linguagem da época, e a gente vai entender o que é que os espíritos estão querendo nos dizer. Porque nós já sabemos que o divino Criador não pune, não julga, não culpa, né? Mas vamos entender a resposta. Então, todos os espíritos se preocupam. Tem aqueles, os espíritos dizem, que sequer pensam, porque nem sabe direito o que é. Sabia que estava aqui, que vivia na Terra e que morreu e que foi para outra dimensão. Alguns estão achando que estão no céu, aqueles que estão num lugar não muito agradável acham que estão no inferno. Quem está no mais ou menos, eu devo estar no purgatório. Então, assim, tem espíritos que, pela sua condição evolutiva, sua ampliação de consciência, não tem noção do que
está se passando, ainda não entende direito. Ah, eu morri, eu estou aqui, eu devo estar no céu. Se eu estou sofrendo, eu estou pagando os meus pecados. Se eu estou feliz, é porque eu devo ter feito as coisas bem, estou no céu, sou merecedor. Então, a depender de o quanto o espírito já avançou em sua jornada evolutiva, do quanto sua consciência, a integração de habilidades, ela é maior, ou seja, a natureza desse espírito, se ele é mais avançado ou não, em conhecimento, saindo de simples e ignorante, é nesse sentido, ele não vai nem entender direito o que é reencarnação. Tem que voltar, mas voltar para quê? Eu não já estou aqui, eu não já estou bem, eu não já fui, eu não já fiz tudo que tinha que fazer, por que eu tenho que voltar? Então, eles não entendem ainda que são espíritos imortais e que têm uma jornada evolutiva para cumprir, que tem muita coisa para aprender, para melhorar, para contribuir, para evoluir, para ampliar sua consciência. E aí os espíritos vão dizer, e tem aqueles, para alguns, que essa incerteza, não saber o que é que vai acontecer, se vai ficar lá, se vai retornar, se lá tá bom, se teve uma vida muito difícil aqui, muito desafiadora e que tem medo de voltar. E disse, eu não quero não, minha vida foi muito difícil, aqui tá tudo bem, tá tudo tranquilo, lá eu só tive lutas, eu só tive desafios, eu só tive sofrimento, eu não quero voltar. Então, para alguns espíritos que ainda não têm essa trajetória, essa jornada, essa caminhada, essa ampliação de consciência, essa angústia de saber que terá que voltar, mas não sabe quando, e às vezes está numa situação muito mais confortável do que quando esteve aqui na dimensão espiritual, isso para eles é um sofrimento. É como se fosse uma punição, porque se torna um sofrimento para eles. Dizer assim, mas está tão bom aqui, eu tive uma encarnação tão dura, tão difícil, agora que eu estou aqui, que eu estou conseguindo ter um refresco, eu vou ter que voltar. Então, essa angústia vai representar uma punição não imposta, mas de sua própria consciência, que busca com que esse espírito, ao retornar, ele possa dar um melhor direcionamento ao seu aprendizado, ele possa se implicar mais, ele possa se esforçar mais, ele possa utilizar melhor a oportunidade, porque a reencarnação é uma excelente oportunidade de crescimento, de transformar em nós aquilo que precisa ser transformado. Então, essa angústia leva o espírito a, quando tem realmente que voltar, dizer assim, ó, eu tenho que dar conta melhor, porque eu vi que nas outras eu andei pisando na bola. Eu poderia ter feito muito mais e eu poderia estar numa condição melhor na dimensão espiritual. Então, eu já sei que vou ter que retornar. Então, dessa vez, eu quero aproveitar o melhor possível para eu colher melhores frutos quando eu retornar à dimensão espiritual. E cada vez que eu tiver que retornar, ainda dentro da minha história evolutiva, do meu desenvolvimento espiritual, eu possa fazer cada vez melhor. Então, é uma autopunição do espírito, porque é a sua própria consciência que cobra. Porque, no fundo, o espírito sabe que poderia ter aproveitado melhor a chance e que não o fez. Então, essa é a pergunta número 331. Nós ficamos com a pergunta número 330, 330A e 331 para refletirmos, porque nós somos um grupo de estudos, então nós temos que fazer as nossas reflexões, ver como é que essas informações vão nos auxiliar agora aqui, para que a gente já possa fazer a diferença nesta experiência com esse personagem, que a gente não precise retornar para o plano espiritual, para aí sim dizer, eu podia ter feito isso, eu podia ter me empenhado mais, eu podia ter utilizado melhor essa chance, essa experiência,
para que a gente faça essas reflexões. Como nessa experiência com este personagem eu já posso utilizar isso a serviço do meu aprendizado atual. Porque na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós temos de novo um encontro marcado aqui nesse formato no canal, mas também de forma presencial na nossa casa, Escola Espírita Francisco Xavier. Quem quiser vir, quem estiver por perto, será muito bem-vindo para conhecer o grupo e estar com a gente, estudando, para a gente utilizar essa ferramenta, esse instrumento de aprendizado que é o Livro dos Espíritos, ok? Então, encontro marcado com vocês, próxima quarta, às 19 horas. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de reflexão. Que o teu amor divino, Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje o beijo especial vai para Gabriela, que está lá, foi conhecer o grupo e está lá estudando com a gente de forma presencial na quarta-feira. Então, Gabriela, esse beijo especial vai para você. E, claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.